tecnicamente falando aqui, se ser pré-milenista, milenista e tudo, isso no final não muda a nossa salvação em nada. Não, isso é como eu falei. É só um discernimento teológico. A única coisa que te salva é crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador e o único caminho. Ninguém é salvo se não for dessa maneira, e ninguém deixa de ser salvo por crer de maneira errada em outros aspectos teológicos. Porque senão, não seria só Jesus, né? E a Bíblia diz que é pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Creu em Jesus, será salvo. O ladrão da cruz estava lá, morrendo. Jesus estava ladeado por 2 ladrões. Não é? Eu já gosto de pregar dizendo, né, que a cruz ela divide os que creem dos que duvidam, os que vão para o céu dos que não vão, né? E ali estavam 2 ladrões zombando de Jesus, e alguma coisa aconteceu. Eu creio que foi o Espírito Santo. Um deles mudou, virou e falou: olha, eu e você estamos aqui porque a gente merece, mas ele não, ele é santo. E ele olha para Jesus no estado mais deplorável que ele estava. Ele diz: filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que ele era o rei. A minha próxima pergunta era sobre isso, exatamente. Sabe qual era a próxima pergunta que eu anotei aqui? Para onde a gente vai imediatamente depois de morrer? Para o paraíso. Então vamos lá, me prova na Bíblia. É esse paraíso? Sabe por que eu estou te fazendo isso, te perguntando isso? Porque eu fui crente minha vida toda, né? Mas depois que a gente perde alguém, e eu perdi minha mãe 2 anos atrás, a gente fica muito reflexivo sobre a morte. Muito. Quando você perde alguém muito assim, próximo. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, primeiro eu descobri que eu era crente de verdade, porque quando deram a notícia, ó, morreu, eu falei: seja feita a vontade de Deus. Não fiquei revoltado, fiquei muito triste, não é? Mas entendi. Um dia nos encontramos no paraíso, amém. Mas aí veio dúvidas pequenas, tipo, ela vai ficar dormindo até a volta de Jesus? Ela imediatamente abre os olhos na eternidade? Explica pra gente isso. A palavra dormir, né, usada no Novo Testamento, é um eufemismo para a morte. Porque a palavra thanatos, que é morte no grego, é uma palavra muito pesada. Então, Paulo, quando ele se refere aos crentes que morreram, ele fala, por exemplo: eu não quero que vocês fiquem preocupados com os que dormem. Ele está se referindo aos crentes que morreram. Então ele usa de um eufemismo para não dizer os que morreram, porque na teologia paulina a palavra thanatos, né, ou necros, que são as 2 palavras para morte, são pesadas. Agora, como é que eu tenho convicção de que as pessoas não estão dormindo? Ali é um eufemismo, tá? Não está se referindo ao estado das pessoas. Tá. Primeiro, Jesus diz para esse camarada: É a base mais forte. hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi uma exceção. Não. Eu vou te dar uma outra prova teológica. Você conhece a história do rico e o Lázaro? Rico e Lázaro se reconheceram, inclusive. Não é uma parábola, tá? Porque um dos princípios de hermenêutica, que é a interpretação, nenhuma parábola cita nome. Ali cita nome. Ali tem o pai Abraão, ali tem o Lázaro e tem o rico. Só o rico que não dá o nome para ele, porque ele não vale nada ali. Mas ali era um lugar chamado Sheol no hebraico, ou Hades no grego. Havia um lugar onde havia um abismo. De um lado estavam os perdidos e do outro lado estavam os salvos. No lugar dos salvos era o seio de Abraão. Então, certamente Abraão devia ocupar uma posição muito importante. O rico morre e ele está do lado ruim, e ele está vendo o outro lado, o Lázaro na boa. E como ele está com muita sede, ele pede ao pai Abraão. Então você vê que existe uma certa proximidade. Pai Abraão pede ao Lázaro que molhe o seu dedo e ponha na minha boca, eu estou morrendo de sede. E o pai Abraão fala: não, os que estão aqui não podem passar para aí nem daí para cá. Então deixa eu voltar para falar com os meus irmãos, avisá-los para que eles não venham para cá. Abraão fala: eles têm a lei e os profetas. O que ele está falando? Eles têm a Tanakh, eles têm o Velho Testamento. Você tem que ler lá, não pode. O morto não precisa voltar para te avisar nada. Ele já tem a Bíblia. Opa. Tá? Agora, o que a gente percebe ali? Está todo mundo acordado.
Está acordado Abraão, está acordado Lázaro e está acordado o rico. Tem ninguém dormindo ali. E Paulo, ele deixa claro isso. Ele fala, para mim, muito melhor é morrer e estar com Cristo. Você não está dormindo com Cristo, você está acordado, você está adorando ao Senhor. Só que por conta desta palavra dos que dormem, as pessoas acreditam que esse é o estado delas. Esse é um eufemismo. Eufemismo, né, é uma palavra em que suaviza, né? Por exemplo, ao invés de eu chamar o cara de cretino, eu chamo ele de uma pessoa de caráter duvidoso. Isso é um eufemismo. Ali é uma palavra usada para ser um eufemismo, mas quando a gente vê na Bíblia a questão da morte, as pessoas ficam acordadas. Elas estão... Claro, o próprio Moisés e Elias se manifestaram no Monte da Transfiguração quando apareceram para Jesus. Uma pergunta. Quando nós morremos, o que vai ser salvo ou condenado é a nossa alma, corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó, é a alma, a nossa consciência. Não, corpo e alma fazem parte da porção física. A palavra alma no grego é psique, é mente. Tá. Tanto é que a própria palavra psique fala dos animais. Quando fala, por exemplo, no Apocalipse que os peixes, a alma dos peixes morreram, é a vida dos peixes. Alma até um animal tem. Psique. Porque senão a pessoa não teria intelecto, raciocínio, vontade. O espírito, este é eterno. Quando você morre, o teu corpo vai ser deteriorado, porque a Bíblia diz que nós, né, semeia-se em corrupção e colhe-se em incorrupção, né? Incorruptibilidade. O corpo vai para debaixo da terra. E o espírito vai para a presença de Deus. A alma também está aqui embaixo. A consciência humana, o intelecto, tudo está lá. Mas o espírito também tem essas valências. No dia do arrebatamento, corpo e alma acordam e se juntam ao corpo. Aí o ser humano terá um corpo glorificado como o de Cristo. A Bíblia diz que será igual ao de Jesus. Então você voltará a ter corpo, alma e espírito. Agora, quando a pessoa vai ser condenada, porque essa foi a tua pergunta, os não crentes receberão um corpo também. E eles sofrerão não só na alma e no espírito, mas no corpo também. Entendi. É porque eu fico imaginando, para a gente se reconhecer na eternidade, é outra dúvida que mandam muito para a gente. Se a gente vai se reconhecer na eternidade, quer dizer que a gente vai ter um mínimo de consciência. Opa, com certeza. E não seria, agora que vem uma pergunta difícil. Eu já sei qual que é. Não seria complicado, já que no céu não vai ter choro, não vai ter dor, a gente lembrar de tudo na terra, porque a gente vai encontrar a gente no céu que a gente não gostaria de ver. Eu já fiz essa pergunta para Deus. E existem duas teorias que são as mais importantes. A primeira é que Deus vai apagar da sua mente aquilo que não serve mais para o céu. Não serve mais para o céu. Então, por exemplo, se uma pessoa tem Alzheimer, ela não lembra de algumas coisas e esquece outras, Deus pode fazer isso também. Outras acreditam que não tem como, porque existem relações, né, de uma coisa com